Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror e meus amigos, voltei. E outubro é mês de caprichar no penteado, vestir a melhor fantasia, porque chegou o grande mês para os amantes do terror. Eu sou um deles, você também, louvemos aos... Enfim, antes de qualquer coisa, só pra não perder o costume, eu preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual é o próximo filme que esse canal vai revisar. Vamos lá correr atrás do tempo perdido, né? Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Clementine é uma francesa recém-chegada em Bucareste, na Romênia, onde ela está apenas por 3 meses, mantendo-se de seu dedicado serviço como professora de francês num dos principais colégios da capital. O crush da Clementine chamava-se Lucas, e ele era escritor. Eles mantinham um relacionamento bastante saudável, e apesar do pouco tempo de convivência, já moravam juntos, mas acima de tudo os dois eram bons amigos. A casa de Clementine ficava numa área mais remota do país chamada Snagov, pela qual eram necessárias rodovias igualmente remotas para se ter acesso. Então não havia muita vizinhança ou quaisquer movimentações por perto que pudessem, por exemplo, fazer o cachorro da menina latir igual a um condenado no meio da noite. Mas, por algum motivo, ele estava. Eles foram ver o cachorro, mas parecia alarme falso. Já na cama e prontos para dormir, na mesma noite, a inquieta professora decidiu descer e aproveitar a ociosidade e corrigir algumas provas, mas seu telefone tocou. Do outro lado da linha, apenas estática, misturada a um ruído estranho que Clementine resolveu deixar pra lá. Só que no fundo, Clementine sentia que tinha alguma coisa de errado. Primeiro foi o cachorro, depois o telefone, e agora, às 15:45 da manhã, ela acordou assustada com um barulho irritante e repetitivo vindo do lado de fora da casa. Pela janela, ela viu que seu carro não estava mais onde ela havia deixado, então Lucas precisava descer para ver o que estava acontecendo. Algo de errado não estava certo. Quando ele chegou perto do carro, o farol alto do veículo acendeu e o carro começou a avançar em sua direção, comprovando sua hipótese levianamente conjecturada. Alguém, de algum modo, entrou na propriedade e levou o carro de Clementine sob a forte chuva, mas em seguida voltou para impor ao casal um terror que estava apenas começando quando cortaram-lhes a energia da casa por alguns instantes, suficientes para instaurar o pavor naquele 7 de outubro. O invasor cercou a casa de modo a arrepiar os cabelos de Clementine e Lucas lá dentro, que cercados não tinham outra opção senão se esconder nos cômodos da propriedade. A energia da casa rapidamente voltou, mas isso não serviu muito de consolo porque com a luz acesa ficava ainda mais óbvio de que quem quer que estivesse os aterrorizando do lado de fora, agora fazia isso do lado de dentro da casa. Torneira aberta, interruptores que se acionavam sozinhos, televisão que aparecia ligada do nada, maçanetas fortemente manejadas e uma porta de vidro que causaria um corte em Lucas quando quebrada, uma vez que ele deixou Clementine protegida no quarto e foi caçar o intruso pelos cômodos da casa. Bom, tudo isso foi a deixa para que Lucas desistisse dessa vigília e voltasse à proteção de seu quarto, trancado com Clementine. Percebendo a iminência do invasor entrar no quarto, eles se trancam no banheiro, e Clementine lembra que no banheiro tem um acesso ao sótão, por onde ele especula haver uma saída segura da casa. Não havia. Os cômodos por que ela passou, vinda do sótão, só contribuíam para o invasor persegui-la por lá, mas a onipresença desse invasor a essa altura faria qualquer um especular que ele não era o único, o que se confirmou quando Clementine conseguiu jogá-lo da altura do sótão, o que fez um outro perseguidor aparecer para socorrer o acidentado. Furioso, esse outro invasor perseguia implacavelmente o casal pela casa, mas Clementine era astuta o suficiente para armar emboscadas e despistar o psicopata que estava a segui-los. Com isso, ela e Lucas ganharam alguns segundos de vantagem para arriscar uma fuga pelo denso bosque dentro da propriedade, até depararem-se com um alambrado que delimitava o terreno. Ela pulou o cercado facilmente, mas Lucas, gravemente ferido na perna, não conseguiu, e se dispôs a se esconder até que Clementine voltasse até lá com ajuda, coisa que ficou bem próxima de acontecer quando ela viu seu próprio carro ali, todo bonitinho e pronto para o uso. Mas quais as chances daquilo ser uma armadilha? Muitas, né? E era. O psicopata cercou e levou Clementine para algum lugar não muito distante de onde partiram. Agora foquem no Lucas.
Os gritos de socorro de sua esposa colocaram a dor na perna dele em segundo plano, e motivado a salvá-la, ele conseguiu andar o suficiente para reencontrar o carro dela, dessa vez vazio, e surpreender por trás o invasor e matá-lo a madeirada na cabeça. Ufa, então finalmente temos um fim do pesadelo, certo? Errado, né? Ainda faltava saber onde estava Clementine e os gritos que ela ainda dava indicavam a direção. Eles vinham de um bueiro próximo à estrada. Ela estava no que parecia ser o sistema de esgoto da região por onde Lucas desceu e testemunhou sua mulher sendo torturada por, pasmem, 2 crianças. Uma delas Lucas conseguiu levar para a vala, mas a outra se fez de sonsa e ofereceu ajuda para o casal sair de lá, pois pareciam haver mais dessas crianças por ali. O garoto traidor não deixou Lucas escapar e passou a perseguir Clementine pelas estreitas estruturas de concreto do esgoto sobre o qual estavam presos. Engatinhando por esse sistema cilíndrico, ela conseguia enxergar ao longe a luz do dia, o que significaria sua liberdade. Só que, pro azar dela, o fim da linha era gradeado e, presa, Clementine foi apenas mais uma das vítimas que aquelas crianças fizeram. No fim das contas, os invasores nada mais eram do que crianças de no máximo 15 anos de idade. Possivelmente, inclusive, alunos da própria Clementine. Ille, ou simplesmente Them, ou mais simplesmente ainda, Eles, é um filme franco-romeno de suspense e terror psicológico lançado em 2006, distribuído pela Dark Sky Filmes e com selo R de classificação indicativa. Ao IMDb, o longa de 74 minutos registra uma média de 6,5, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 61% no Rotten, o que não condiz exatamente com a opinião da crítica especializada que, com o ar da graça, acredita a Ille a originalidade que inspiraria outras obras americanas mais tarde. Em receitas de bilheteria, a produção arrecada pouco menos de 3 milhões de euros, o que não representa uma quantia tão considerável, mas explica-se pela quantidade restrita de cinemas para os quais o filme foi distribuído. O filme é promovido como tendo sido inspirado em fatos reais, mas não existe uma comprovação 100% verossímil de que esse fato realmente aconteceu. Existe, em contrapartida, esse vídeo que circulou na internet de uma mulher que se dizia irmã de Clementine, a verdadeira, numa coletiva de imprensa, fazendo apelação às autoridades para que sua irmã desaparecida fosse encontrada. Apesar de parecer real, o vídeo é falso, mas contribui para a tal publicidade que a produção se propôs quando alegou que tudo aquilo aconteceu de verdade. No mais, Eles é um filme claustrofóbico, escuro e por consequência traz consigo um nível de tensão difícil de encontrar em produções mais recentes, preocupadas apenas com sustos gratuitos ao invés de transmitir desconforto. Por isso, comigo, Eles tem nota 7. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz.